Você já ouviu essa frase na igreja? Mulher não pode pregar porque a Bíblia diz. Muitos pastores fecham a conversa com 1 Timóteo 2,12 e pronto, questão resolvida. Mas aqui está o problema. A Bíblia inteira está cheia de mulheres pregando, ensinando, profetizando, liderando. Então, ou Paulo foi completamente irracional, ou estamos entendendo errado. Bem-vindo ao Entre Mitos e Versículos. Se você é novo aqui, se inscreve porque a gente desmascara interpretações erradas das Escrituras. Hoje estamos lidando com uma das mais prejudiciais, a ideia de que mulheres não podem liderar na igreja. Essa crença machucou milhões de mulheres, fez mulheres talentosas ficarem em silêncio, fez mulheres com chamado divino duvidarem de Deus, fez igrejas perderem metade de seu potencial de liderança. E tudo isso porque uma passagem de 1 Timóteo é interpretada de forma isolada, sem contexto, sem história, sem entender quem era Paulo, o que ele estava enfrentando e por que escreveu aquilo. Vamos começar pelo mito. A ideia é simples. A Bíblia proíbe mulheres de pregar. Ponto. Fechado. Mulheres devem estar em silêncio na igreja. Tem versículos que parecem apoiar isso. 1 Coríntios 14, 34 e 35 diz: as mulheres permaneçam caladas nas igrejas. 1 Timóteo 2,12 diz: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Parece claro, não é? Mas aqui está a coisa. Quando você lê a Bíblia toda, você descobre que essas passagens não podem ser interpretadas de forma universal. Por quê? Porque há mulheres ensinando dentro da Bíblia, mulheres profetizando, mulheres liderando. Então, ou a Bíblia se contradiz, o que é possível, mas improvável, ou essas passagens estão lidando com um problema específico, em um lugar específico. A maioria dos estudiosos sérios concordam. Paulo não estava fazendo uma proibição universal para todas as mulheres de toda a história. Ele estava lidando com uma situação específica em Éfeso. Qual era a situação? Vamos entender. Para entender 1 Timóteo, você precisa entender Éfeso. Éfeso era a capital de uma província romana. Era rica, era importante e tinha um templo, o Templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Agora, o Templo de Diana tinha sacerdotisas, mulheres que ensinavam a religião pagã, mulheres que tinham autoridade sobre homens como parte da estrutura religiosa, mulheres que estavam acostumadas a estar no topo do templo. Quando o cristianismo chega em Éfeso, o que acontece? Mulheres se convertem, mulheres ricas, educadas, que estavam acostumadas a ter autoridade no templo pagão. E algumas delas chegam à igreja e querem continuar nessa posição de autoridade. E aqui está o ponto que ninguém fala. Paulo não está proibindo todas as mulheres de tudo. Ele está dizendo: peraí, vocês, mulheres que vieram do templo de Diana e estão tentando importar a estrutura pagã para a igreja, vocês precisam aprender primeiro. Vamos ler 1 Timóteo 2, 12 e 15 com cuidado. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Permaneça calada, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Portanto, serão salvas pelo parto, se perseverarem em fé, amor e santidade com discrição. Você vê o argumento? Paulo está essencialmente dizendo: vocês foram enganadas pela serpente no paraíso, então agora precisam aprender em humildade, não ensinar com autoridade. Essa é uma desculpa fraca, absolutamente, mas é um argumento específico para uma situação específica, não uma lei universal. E aqui está a prova de que em outras cartas Paulo escreve coisas bem diferentes. Em Tito 2,3, Paulo diz que mulheres anciãs devem ensinar o que é bom. Então, mulheres podem ensinar, apenas não naquela situação específica em Éfeso. Agora vamos para a melhor prova de que mulheres podem ensinar. Priscila. Atos 18, 24 e 26. Lucas está contando a história de um homem chamado Apolo. Apolo era eloquente, conhecia as Escrituras, mas sua compreensão era incompleta. Ele havia recebido apenas o batismo de João, não conhecia o Espírito Santo completamente. E o que acontece? Priscila e seu marido, Aquila, o levam de lado e ensinam ele de forma mais completa. Em outras palavras, Priscila ensinou um apóstolo. Isso é no Novo Testamento. Paulo estava vivo e ele aprova a ação de Priscila.
porque ele menciona ela positivamente em Romanos 1,16. Mais do que isso, em Romanos 1,16, Paulo diz que Priscila, junto com Aquila, liderava uma igreja em suas casas. Saudai Priscila e Aquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que por minha vida arriscaram suas cabeças, e a igreja que se reúne em sua casa. Então, Priscila não era só uma mulher na igreja, era uma líder, uma mestra, uma pastora de uma congregação. Se 1 Timóteo 2,12 proíbe mulheres de ensinar universalmente, Paulo não poderia elogiar Priscila dessa forma. Mas ele elogia, ele a chama de colaboradora, ele reconhece seu trabalho. Só há uma explicação. 1 Timóteo 2 não é uma proibição universal, é uma instrução local para Éfeso. Vamos para mais exemplos, porque tem muita mulher liderando na Bíblia. Febe, Romanos 1:1. Apresento-vos Febe, nossa irmã, que é diaconisa da igreja em Cêncreas. Diaconisa não é apenas uma membra, é uma líder oficial, reconhecida, ordenada. Filipa, Atos 18:8. Entramos na casa de Filipe, o evangelista. Este tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Filipa e suas filhas não apenas profetizavam. Profecia é falar a palavra de Deus. Isso é ensino. Elas estavam em autoridade espiritual. Priscila, Febe, Filipa, todas mulheres, todas em liderança, todas no Novo Testamento, enquanto Paulo estava vivo e plantando igrejas. Agora vamos para o Antigo Testamento, porque lá é até mais claro. Débora, Juízes 4:4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, estava julgando Israel naquele templo. Não era profetisa em um templo, era juíza de Israel, liderança política, autoridade suprema. E o texto diz que os filhos de Israel subiam a ela para se fazerem justiça. Esther, o livro todo é sobre uma mulher que salva sua nação. Liderança, poder, autoridade. A Mulunita, a rainha do Salmo 45, mencionada como governante ao lado do rei. Hulda, segundo Reis 22:14, uma profetisa que Josué consultava, autoridade profética reconhecida. A Bíblia está cheia de mulheres em posições de autoridade, mulheres julgando, mulheres profetizando, mulheres liderando nações, e ninguém diz que violaram a lei de Deus. Então, o argumento "a Bíblia proíbe mulheres de liderar" cai por terra quando você realmente lê a Bíblia. Agora vamos para a parte técnica, hermenêutica, que é a arte de interpretar textos. Quando você interpreta um versículo, você precisa fazer 3 coisas. Primeiro, contexto histórico. Quem escreveu? Quando? Por quê? Qual era a situação? 2. Contexto literário. Como esse versículo se relaciona com outros versículos? O autor se contradiz em outros lugares? 3. Contexto cultural. Qual era a cultura da época? Como isso afetava o significado das palavras? Se você ignora esses 3, você pode provar qualquer coisa com a Bíblia. Pessoas já usaram a Bíblia para justificar escravidão, genocídio, opressão de mulheres, porque ignoram contexto. Agora, com 1 Timóteo 2,12, o que acontece? Contexto histórico. Paulo escreve para Timóteo, que estava em Éfeso, em uma situação específica onde mulheres convertidas do paganismo estavam importando práticas pagãs. Contexto literário. Em Tito 2,3, Paulo diz que mulheres anciãs devem ensinar o que é bom. Então, mulheres podem ensinar, apenas não naquela situação específica em Éfeso. Em Coríntios 11:15, Paulo reconhece que mulheres profetizam. Em Romanos 1:16, Paulo elogia mulheres líderes. Contexto cultural. Éfeso tinha templo pagão com mulheres em autoridade. Cultura greco-romana tinha estrutura específica de gênero. Com isso em mente, a interpretação muda. 1 Timóteo 2,12 não é uma proibição universal, é uma instrução local para Éfeso. Se você interpreta 1 Timóteo 2,12 como universal, mas ignora que Priscila ensinava, você está sendo inconsistente. Você está escolhendo qual versículo obedecer e qual ignorar. A hermenêutica correta diz: tudo o que a Bíblia diz sobre mulheres líderes precisa ser levado em conta, não só os que apoiam sua posição. Então aqui está a escolha incômoda. Existe debate legítimo entre cristãos sérios sobre esse tema. Tem 2 campos principais. Complementarismo. Acredita que homem e mulher têm papéis complementares na igreja e na família. Homem lidera, mulher apoia. E eles usam 1 Timóteo 2,12 e 1 Coríntios 11:3. Igualitarismo. Acredita que homem e mulher têm igual autoridade na igreja e na família. Ambos podem liderar.
E eles usam Gálatas 3:28, não há homem nem mulher, e os exemplos de Priscila, Febe e Filipa. Os complementaristas são sinceros, são cristãos eruditos, eles estão apenas interpretando a Bíblia de forma diferente. Os igualitários também são sinceros, também são eruditos, eles estão vendo um quadro maior. O problema é quando uma igreja diz que só existe uma interpretação, a nossa, e se você discorda, você está contra a Bíblia. Isso é desonestidade, é manipulação, é legalismo. A verdade é que ambos os lados têm versículos que apoiam sua posição. A questão é, qual interpretação faz mais sentido quando você lê tudo junto? Pessoalmente, acho que igualitarismo faz mais sentido, porque 1. Exemplos práticos de mulheres líderes. 2. A tendência geral da Bíblia é libertar, não oprimir. 3. Gálatas 3:28 diz que em Cristo não há distinção. 4. O próprio Jesus subverteu normas de gênero, tratando mulheres como discípulas. Mas isso é minha interpretação. Outros podem discordar sinceramente. O que eu não acho aceitável é quando igrejas dizem a Bíblia proíbe, fechou, sem reconhecer que tem versículos que apontam para outra direção, que tem exemplos de mulheres líderes na Bíblia inteira. Então aqui vem a pergunta incômoda. Por que as igrejas continuam proibindo mulheres de liderar se a evidência é tão fraca? Tem várias razões. 1. Tradição. Sempre foi assim. A igreja sempre fez assim. Tradição é confortável, não exige pensar. 2. Cultura. Muitas culturas são patriarcais. A religião simplesmente reflete a cultura. 3. Poder. Deixa ser bem honesto. Se você é pastor homem, mulheres liderando significa menos poder para você. Significa compartilhar autoridade. Significa não ser o único porta-voz de Deus. 4. Hermenêutica fraca. Muitos pastores nunca estudam hermenêutica, nunca aprendem contexto histórico, então interpretam de forma isolada. O resultado? Milhões de mulheres com chamado divino ficam silenciosas. Mulheres talentosas não podem usar seus dons. Igrejas perdem metade de seu potencial de liderança. Tudo porque um versículo foi mal interpretado. E sabe qual é a coisa mais triste? Essas mesmas igrejas que proíbem mulheres de pregar, contam com mulheres para trabalhar nos bastidores. Mulheres ensinam as crianças, mulheres visitam os doentes, mulheres oram pelas almas. Mas não podem pregar, não podem estar no púlpito, não podem ter autoridade. Isso não é consistente, isso é controle. Então vamos recapitular. Primeira, 1 Timóteo 2:12 não é uma proibição universal, é uma instrução local para Éfeso. Segunda, a Bíblia está cheia de exemplos de mulheres líderes, Priscila, Febe, Filipa, Débora, Esther, Hulda. Terceira, hermenêutica correta leva em conta contexto histórico, literário e cultural. Quarta, existem interpretações legítimas diferentes, mas desonestidade é quando você ignora versículos que contradizem sua posição. Quinta, muitas igrejas não proíbem mulheres de liderar por motivos bíblicos, mas por tradição, cultura e desejo de poder. Se você é uma mulher que foi silenciada na igreja, que foi dito que não pode pregar porque a Bíblia não permite, eu quero liberar você hoje. A Bíblia permite. Deus vê seu chamado. Deus quer usar seus dons. Às vezes, você pode estar em uma igreja que não reconhece isso. E está tudo bem sair. Está tudo bem encontrar um lugar onde você pode usar os dons que Deus te deu. Ou, se você quer ficar, confronte, questione, peça para debater hermenêutica. Aponte para Priscila, para Febe, para Filipa. Mostre que a Bíblia não é tão clara quanto eles fingem que é. Você tem voz, você tem valor, você tem chamado. Essa é a verdade libertadora que as igrejas não querem pregar. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, compartilha especialmente com mulheres cristãs e se inscreve. E deixa um comentário. Sua igreja permitia mulheres em liderança? Como isso afetou você? Quero ouvir sua história. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!